E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu penso que se vocês estão assistindo essa aula no YouTube nesse momento, é porque vocês não assistiram a nossa aula prática. Então, a minha recomendação é a seguinte: a partir de agora, pensem que vocês estão na nossa aula prática e façam todo o passo a passo sugerido. A nossa aula ao vivo, a nossa aula síncrona, ela durou cerca de 1h30. Então, tira a próxima 1h30 para poder fazer toda a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Só fazendo uma revisãozinha breve, para vocês poderem entender por que a gente chegou aqui nessa aula prática. Então, nas 2 últimas semanas, a gente está fazendo um passeio através da membrana plasmática. A gente começou lá na primeira aula falando sobre a composição da membrana, depois a gente falou sobre o transporte através das membranas, a gente falou do transporte passivo, via difusão facilitada, a gente falou da osmose e a gente também falou do transporte ativo, principalmente das bombas. Bomba de cálcio, bomba sódio e potássio. Depois, o que a gente viu? A gente viu também as especializações da membrana, eu falei bastante sobre as microvilosidades, que aumentam a capacidade de absorção da membrana plasmática em alguns tecidos. E hoje a gente vai chegar no nosso passeio final na membrana plasmática. Então essa vai ser a última aula sobre membrana, e eu resolvi fazer essa prática para a gente poder fechar esse conteúdo de um modo um pouco mais dinâmico. Então, assim, por isso que é altamente recomendado que mesmo que você não tenha visto nossa aula síncrona, faça aí na sua casa, tá bom? Porque isso vai ser muito importante para a compreensão do conteúdo. Quais são os materiais necessários para as práticas de hoje? Serão 2 práticas. Na prática 1, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma batata crua, sal, água, uma colher pequena, 2 copos e uma régua ou algum medidor. Professora, eu não tenho batata em casa. Você pode substituir a batata por macaxeira crua, você pode substituir a batata por pedaços de cebola, você pode substituir a batata por alho. Então, você pode usar algum vegetal, preferencialmente cru, tá bom? O que você vai fazer então? Você vai pegar, vamos pensar na batata que é mais fácil. Cortar palitos, fazer 2 palitos. Aqui, para quem não sabe o que é batata palito, olha, isso é batata palito. Aqui a gente tem um exemplo de várias batatas palito. A gente só precisa de 2. Lembrem de cortar as 2 do mesmo tamanho. Isso vai ser importante depois, porque lá no final a gente vai fazer uma comparação. Então, corta as 2 batatas, preferencialmente de forma retangular. Você não precisa usar a batata inteira, você pode usar só metade ou menos da metade para fazer 2 palitos. Professora, já fiz os 2 palitos. O que eu faço agora? Você vai pegar 2 copos. Um copo você vai colocar água, pode ser água da torneira mesmo. E no outro copo você vai colocar água e 6 colheres de sal. 6 colheres pequenas de sal. Mistura bem, mexe bem a água com sal. Lembre-se de identificar os copos. Então, eu coloquei um papelzinho na frente de um copo. Botei aqui água pura e nesse copo eu tenho água com sal. Para que serve essa identificação? Só para vocês não se confundirem e no final para vocês poderem fazer uma comparação mais correta, tá bom? Depois que você coloca o sal na água, o que você vai fazer? Você vai colocar uma batata em cada copo. Vai colocar uma batata na água pura e uma batata na água com sal. Vai fazer o que depois? Você vai esperar 30 minutos. Depois de 30 minutos, vai retirar as batatas do sal e vai medir o seu comprimento com a régua. Prof, eu não tenho régua. Se não tiver régua, tudo bem.
O importante vai ser no final você colocar a batata que estava na água pura ao lado da batata que estava na água com sal. Professora, eu não entendi direito a sua explicação. Caso você não tenha entendido direito a minha explicação, lá na nossa sala de aula virtual, eu adicionei um roteiro de aula prática. Então, lá tem um PDF onde tem todos esses detalhes. Caso vocês não queiram acompanhar essa prática pelo PowerPoint, porque é um pouquinho mais difícil, você pode baixar o PDF e acompanhar pelo seu celular no PDF todos os passos. Essa é a atividade prática 1. A segunda prática, a gente também vai usar batata. Nesse caso, a gente vai usar 2 batatas, sal, açúcar, uma colher pequena, ou guardanapo de papel ou prato descartável, uma faca e canetas. O que a gente vai fazer? Vocês podem usar o resto da batata que sobrou também do outro experimento. O importante será o quê? Vocês dividirem a batata em 3 partes. Novamente, se não tem batata, substitui por macaxeira, substitui por chuchu, substitui por abobrinha, abóbora, alho, enfim, o vegetal que vocês tiverem. De preferência, vegetal que tiver essa superfície homogênea. Então, por exemplo, tomate, dá para fazer com tomate? Até dá, só que como o tomate ele é todo furadinho, vai ser um pouquinho mais difícil da gente poder detectar o que eu quero que vocês percebam. Então, de preferência, sim, algum vegetal que vocês consigam ter essa superfície lisa. Vai dividir em 3 partes, vai fazer o que agora? Vai fazer um buraquinho em cima de cada pedaço da batata. Então, você vai fazer um buraco em pelo menos 2 pedaços. No terceiro não é obrigatório, porque nesse pedaço aqui a gente não vai colocar nada. Nesses 2 primeiros a gente vai colocar sal e açúcar, então é por isso que é importante ter esse buraquinho. Depois de fazer esse buraco, para poder deixar todas as batatas iguais, pega um guardanapo, pega um papel toalha e seca bem a batata para retirar toda a água que tiver sobre elas. Já fez isso? Qual o próximo passo? Então, o próximo passo, você vai colocar as batatas sobre o papel toalha. Quer botar sobre um prato descartável? Coloca no prato descartável. Não tem nem guardanapo de papel, nem prato descartável? O que você faz? Coloca num prato de vidro. Só lembra de fazer a identificação, escrever onde você vai colocar açúcar, sal e onde você não vai colocar nada. Essa batata que a gente não vai colocar nada em cima, a gente vai chamar de controle. O que é o controle? O controle é, se a gente não coloca açúcar nem sal, o que acontece? Então, ótimo. Já identificou, já colocou as batatas no prato, no papel, aonde vocês preferirem. Qual é o próximo passo? Você vai colocar açúcar, uma colher de açúcar sobre uma batata, nesse buraquinho. Uma colher de sal aqui e nessa terceira não vai colocar nada. Então, aqui tem a imagem, ó. Açúcar, sal e nada na controle. Professora, você explicou muito rápido, eu não entendi suas palavras. Lembrando, eu coloquei um roteiro lá na nossa sala de aula virtual. Então, o que você vai fazer? Você pode baixar o PDF e lá vai ter todo o passo a passo, tanto da prática 1 quanto da prática 2. Professora, eu já fiz isso, e agora? O que eu vou fazer? Você vai esperar 30 minutos. Na nossa aula prática síncrona, o que eu fiz com os nossos colegas? Eu apresentei o roteiro, pedi para eles fazerem todo esse passo a passo que eu expliquei para vocês e a gente esperou 30 minutos. Então, se você estiver fazendo isso na sua casa, eu recomendo que você faça isso. Vai lá, monta os experimentos e aguarda 30 minutos. Aí, depois de 30 minutos, você volta para quê?
para a segunda parte da nossa atividade. O que a gente fez na sequência? Após fazer esses experimentos, eu apresento essas perguntas aqui para vocês. São 5 perguntas, 2 delas associadas à prática 1 e 3 delas associadas à prática 2. Responde aí, depois que você fizer seu experimento, esperar uns 30 minutos, para você responder o que foi que você observou e por que isso aconteceu. Em relação à prática 1, você vai tirar a batata do copo. Agora que você tirou a batata do copo, o que você observou? Tem alguma diferença entre as batatas? Escreve aí no seu caderno. Por que você acha que isso aconteceu? Escreve no seu caderno também. Em relação à prática 2, a mesma coisa. Você tinha 3 batatas, uma com sal, uma com açúcar e uma sem nada. O que você observou? Por que isso aconteceu? E eu também, em relação a essa prática, eu quero que você me diga qual é a relação entre o que você observou e a disciplina de biologia celular. Por que você está fazendo esse experimento? O que isso tem a ver com a aula? Nesse caso, quando a gente estava na aula síncrona, eu dei mais 30 minutos para os alunos responderem, tá bom? Então, se você estiver fazendo essa prática na sua casa, agora que você já fez o experimento, tira 30 minutinhos para responder essas 2 questões. Lembra, é muito importante você tentar responder isso por conta própria. Por quê? Porque é só assim que você vai aprender. Então, você vai praticar. A resposta para essa pergunta está nas aulas que eu já dei antes. Então, principalmente na aula de transporte através da membrana. Então, se você não assistiu a aula de transporte, assiste a aula. Vai lá, revisa os conceitos que a gente viu, quais são os tipos de transporte, como que isso está relacionado com a aula de hoje. 30 minutos, tá bom? Depois de responder essas questões, aí você volta e aí eu vou explicar o que aconteceu, qual foi o fenômeno, eu vou dar a resposta da aula, tá bom? Bom, eu vou considerar que você já fez o experimento, já respondeu, passaram seus 30 minutos. Então, vamos lá, experimento por experimento. No primeiro, quando vocês colocaram a batata na água, possivelmente a batata ela estava com o mesmo tamanho inicial, né? Enquanto aquela batata que estava na água com sal, possivelmente ela ficou murcha e mole. Por que vocês acham que isso aconteceu? Nesse caso, o que aconteceu, gente? Aconteceu um processo que a gente chama de osmose. Quando a gente colocou a batata na água pura, o gradiente de concentração se manteve estável, se manteve igual, tanto dentro da batata quanto fora da batata. Então, não houve transporte através da membrana, ou se houve, foi muito pequeno que a gente não conseguiu ver a olho nu. Já no segundo caso, o que aconteceu, né? A gente colocou a nossa batata dentro de uma água com sal, uma água muito concentrada. Então, a gente acabou alterando o equilíbrio, né? Então, a gente tinha um gradiente de concentração dentro da batata e um gradiente de concentração fora. Fora a gente tinha muito soluto, estava muito concentrado. Então, a água começou a sair de dentro da batata em direção ao meio externo, em direção ao sal. Então, acabou que a batata ela ficou murcha, por isso que ela encolheu, ela ficou bem menor se comparada com a outra batata. Na prática 2, o que a gente observou? Se vocês passarem o dedo sobre o sal ou sobre o açúcar, vocês também vão ver que saiu água, criou uma pocinha de água, né? Então a água começou a sair de dentro da batata em direção ao sal e o açúcar. Por quê?
porque a gente alterou o gradiente de concentração no meio externo. Então a gente teve um desbalanço e a água começou a sair do meio menos concentrado em direção ao mais concentrado. Onde que era mais concentrado? Onde tinha sal e açúcar. Por que no controle não aconteceu nada? Porque o gradiente de concentração não foi alterado. A gente tinha o mesmo gradiente de concentração dentro e fora da batata. E qual é a relação entre esse fenômeno observado e a disciplina de biologia celular? Na segunda aula, o que a gente estudou? Na segunda aula, a gente estudou o transporte através da membrana. Então, lembra que a gente estudou o transporte passivo e o transporte ativo. Dentro do transporte passivo, a gente tem a difusão facilitada e a osmose. Então, nessa prática de hoje, o que a gente fez? A gente viu um fenômeno de osmose ocorrendo. Osmose, que é um tipo de transporte passivo. É um transporte sem gasto energético, onde a gente vai ter a água indo do meio menos concentrado em direção ao meio mais concentrado. Bom, a prática de hoje era isso, tá bom? Então, assim, para quem está assistindo agora de modo assíncrono, ou seja, não ao vivo, basta responder essas questões e deixar no caderno de vocês, ok? Se vocês ficarem com qualquer dúvida sobre a atividade, mandem no grupo da nossa turma, mandem na sala de aula virtual, me mandem a dúvida por WhatsApp, por e-mail, como vocês preferirem, mas não fiquem com dúvida. Então, assim, por hora, o nosso passeio pela membrana plasmática terminou. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já terminou a nossa prática, eu vou querer que vocês façam uma atividade. Lembrando, essa prática pode ser feita no Word ou escrita à mão. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam as seguintes perguntas. Primeira pergunta: descrevam brevemente a composição da membrana plasmática. Segunda pergunta: o que é o modelo do mosaico fluido e por que ele recebeu esse nome? E a terceira e última pergunta é: descreva brevemente o transporte de solutos e solventes através da membrana plasmática. Vocês têm até a próxima aula para me entregar esse exercício via sala de aula virtual. Novamente, em caso de dúvidas, me escrevam. E é isso, bons estudos!